Olá, eu sou Felipe Torquato e junto com o meu grupo venho apresentar um artigo chamado Determinantes Sociais e Econômicas da Saúde Mental, artigo que foi publicado na Revista Portuguesa de Saúde Pública e foi criado o artigo por Alves e Rodrigues. De forma geral, a gente já sabe que saúde não é apenas a ausência de doença, assim como saúde mental não é apenas a ausência de perturbação. A saúde mental, ela passa por várias determinantes sociais e econômicas que vamos trabalhar aqui neste artigo. E é importante a gente ter essa discussão para que políticas públicas, né, sociais, sejam feitas de forma direcionada para essas populações, porque países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento e em países desenvolvidos também, de forma comum, interagem com essas determinantes. A primeira determinante que o artigo cita é o trabalho. Pessoas com estabilidade laboral e satisfação, elas apresentam uma melhor saúde e um bem-estar. Né? Pessoas que, opostamente a isso, têm um trabalho onde elas não estão satisfeitas e não possuem uma segurança, uma estabilidade, elas podem apresentar alguns transtornos, elas podem ter ansiedade, depressão e um risco aumentado para o suicídio. As determinantes sociais, elas se relacionam. Em algum momento elas interagem, né? Elas não aparecem de forma isolada. A segunda determinante que o artigo cita é em relação à educação, que pessoas com o nível educacional mais alto, elas apresentam melhores condições de trabalho, elas conseguem trabalhos melhores e uma inclusão social melhor, né? Essa maior interação. O terceiro tópico é relacionado à pobreza. A pobreza no sentido de ausência, né? Uma ausência de recursos sociais, uma ausência de recursos econômicos. E o artigo ele cita dois pontos importantes relacionados à pobreza, que é a causalidade social, onde a pobreza ela acaba levando à doença mental, e a seleção social, onde a doença mental ela acaba te levando à pobreza por falta, talvez, de uma baixa inclusão. O que acaba sendo curioso é que países em desenvolvimento, eles acabam apresentando desfechos melhores, em alguns casos, obviamente não todos, em relação a esses cuidados, porque parece que as políticas elas são direcionadas para as necessidades individuais da população, parece que tem um cuidado maior, né? Algo mais direcionado. E outra determinante acaba sendo a habitação, uma moradia de qualidade, né, que a casa ela acaba não sendo apenas uma proteção física de chuva, do tempo, do sol, mas também uma proteção psíquica, uma proteção mental, onde a pessoa se sente protegida. E sem essa habitação digna de qualidade, essas pessoas podem apresentar maior chances a uma maior mortalidade, maior adoecimento mental. E agora eu vou deixar com vocês a minha colega Fabiola Gadelha, que vai falar um pouquinho mais sobre as determinantes citadas no artigo. Olá, professor. Meu nome é Fabiola Gadelha e eu estou aqui para falar do trabalho da A3, onde eu dividi junto com meu colega Felipe Torquato a análise sobre o artigo Determinantes Sociais e Econômicos da Saúde Mental. Nesse artigo, os autores, a Ana Alexandre e o Nuno Felipe, é um artigo que foi publicado na Revista Portuguesa de Saúde Pública, e eles enfatizam que a saúde mental ela deve ser abordada de uma forma intersetorial, né? E eles citam que as ações em política de educação, habitação, assistência social e combate à desigualdade são essenciais, né, para este tema. E eles destacam a urgência em se garantir um acesso universal aos serviços de saúde mental adequados e culturalmente sensíveis. Nesse artigo, eles citam algumas determinantes sociais. O Felipe falou uma parte e eu vou dar sequência aqui falando que um dos determinantes que eles citam no artigo é a violência é o gênero e a violência doméstica, né? E nesse artigo eles citam que as mulheres elas são desproporcionalmente afetadas por transtornos mentais comuns, né? E devido à violência de gênero, à desigualdade social e à sobrecarga que a gente sabe que a mulher tem aí nos papéis dentro da família, na sociedade, como esposa, trabalha, mãe, né? Então isso já é algo que afeta e deixa a mulher predisposta, somado aos fatores hormonais e biológicos, a as doenças mentais, né? Como a depressão, as psicoses, transtornos bipolares. Outro determinante é o ambiente familiar e infância, né? Então, eles citam que as experiências adversas na infância e as doenças mentais nos pais, eles aumentam o risco de transtornos mentais nas gerações seguintes. Então, aquela criança que está dentro daquele ambiente desequilibrado, por conta de determinantes sociais, ele tem mais predisposição a desenvolver essas doenças mentais. Outro determinante social é o estigma e a exclusão social. Então, eles citam que o racismo e a pobreza eles também são fatores que geram exclusão e o comprometimento a acessos básicos, né, e à saúde mental. Então, isso deixa essa população pobre e negra LGBT mais
expostas aí ao risco de desenvolver uma doença mental. E o último determinante é a cultura em eventos traumáticos. Então, esses aspectos culturais que influenciam a forma como uma doença mental é percebida. Ela não é algo que é aceito dentro da sociedade como algo, uma doença que deve ser tratada, deve ser encarada como uma doença e deve ser tratada. E também traumas que a população que está mais vulnerável, ela carrega. E eles citam guerras, mas a gente sabe que aqui no Brasil, algumas regiões, alguns bairros, algumas regiões do Brasil, a gente sabe que a população vive debaixo de uma guerra, né? Uma guerra civil, aí onde está às vezes, facções, entre as facções e a polícia, e isso gera traumas aí devido a essas determinantes sociais e econômicos. Porque uma pessoa que está numa classe social mais alta, ela não vai estar aí no bairro exposto a esses traumas, então eles têm menos risco de desenvolver doenças mentais, né? Então, nesse artigo, eles reforçam que as doenças mentais elas não são apenas questões clínicas individuais, mas também os reflexos estruturais de estruturas sociais desiguais. Então, que é importante a promoção da saúde mental ela exige um olhar mais amplo, preventivo, inclusivo e integrador, para que essa população ela tenha mais atenção e tenha maiores recursos para tratar e prevenir essas doenças mentais. Olá, me chamo Nívia Maria Ramos. Estou aqui para falar sobre o artigo científico Mudanças Climáticas e Amazônia. Vamos falar sobre a importância vital da Amazônia no equilíbrio do carbono no mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, ela está cada vez mais vulnerável com essas mudanças no clima. Neste artigo científico, vamos tentar entender melhor as pressões que a floresta enfrenta, tanto as naturais quanto as que nós humanos causamos, e o que a ciência está projetando para o futuro dela. Então, vamos lá. O artigo organiza essas pressões em algumas frentes principais. A primeira são as variações climáticas que são naturais do planeta. Mudanças na atividade do Sol, na órbita da Terra, vulcanismo e também fenômenos como El Ninho e Laninha. Para esses fenômenos, a sociedade só pode se preparar e se adaptar. A segunda frente são mudanças regionais, causadas pela ação humana lá na Amazônia mesmo. O desmatamento é um dos principais, causados pela agricultura e pasto. Isso libera o carbono que estava guardado nas árvores e no solo, o ciclo do carbono. Joga para a atmosfera e, com isso, acaba contribuindo para o aquecimento global. Mas isso acaba afetando também a própria região. Tem estudos que sugerem que o impacto dessas mudanças locais no uso da terra, pode ser tão forte para o clima quanto o aumento geral de CO2. Os danos locais causados por essas mudanças climáticas já são consideráveis. E ainda tem a terceira frente, que são as mudanças climáticas globais, também causadas por nós, pelas emissões de gases de efeito estufa no mundo todo. As projeções gerais do IPCC indicam que um aquecimento médio global bem considerável até o final deste século. Especificamente para a Amazônia, os cenários regionais são ainda mais preocupantes. Falam de aquecimento maiores ainda, talvez de 4 a 8 graus. Em alguns cenários de altas emissões e possivelmente menos chuvas também. Essa conexão entre o desmatamento que acontece na Amazônia e esse aquecimento que vem de fora do planeta todo, como isso interage na prática na região? Vamos entender? Aí é que a coisa fica especialmente delicada, porque o desmatamento sozinho, ele já tende a aumentar a temperatura local. Pode ser algo de 0,3 até uns 3 graus a mais. Ele também reduz a evotranspiração, que é tipo a floresta suando, liberando água para o ar, que ajuda a formar chuva. A umidade que as plantas devolvem para a atmosfera. Então, desmatar reduz isso. E esse aquecimento local causado pelo desmate, ele se soma ao aquecimento global, que já está acontecendo. Cria um ciclo vicioso mesmo. Quanto mais quente e seco fica, maior o risco de incêndio e degrada ainda mais a floresta. O que intensifica de novo o aquecimento e a secura, se tornando uma bola de neve. Esse aquecimento geral acaba gerando mais eventos extremos, como ondas de calor mais frequentes. Eu lembro daquela seca gigantesca de 2005, e o impacto foi enorme. E pelo que eu entendi do artigo, ela nem foi por causa do El Niño, foi ligada a um aquecimento diferente lá no Atlântico. Mostra como é tudo conectado e complexo. É um sistema muito interligado e as consequências ecológicas disso tudo são profundas. Um dos riscos que mais se discute é o da savanização, que é a ideia de que a floresta pode ser substituída
por um tipo de vegetação mais aberta e mais seca, parecida com a savana ou o cerrado. Isso é projetado principalmente para o sudeste da Amazônia. Alguns modelos climáticos sugerem que, dependendo do cenário de emissões, até uns 18% da área poderia passar por essa transformação. Até o fim do século e os incêndios que ficam mais frequentes, com o clima mais seco, eles aceleram esse processo todo. É por isso que o artigo bate na tecla do princípio da precaução, mesmo sem a gente saber o ponto exato de não retorno. É crucial agir para evitar um dano que seria irreversível. Chega a ser assustador pensar nisso, ainda mais considerando a biodiversidade da Amazônia. O artigo até menciona que mais de 12% das plantas com flores no mundo estão na Amazônia. E as projeções de perdas de espécies são muito alarmantes. Falam em porcentagens bem altas em risco, já nas próximas décadas. É muito preocupante, e para esses ecossistemas tropicais, o artigo reforça uma coisa: os dois grandes motores da perda de biodiversidade são justamente esses que a gente está falando: o uso da terra, o desmatamento e as mudanças climáticas. Eles agem juntos, amplificando o impacto um do outro. Então, para amarrarmos aqui, a grande mensagem que tiramos dessa análise toda, parece claro que a Amazônia está sofrendo uma pressão dupla e que está aumentando a destruição que vem de dentro, a local, e o aquecimento que vem de fora, o global. A Amazônia está sim ameaçada. Ninguém consegue cravar, é claro, quando ou como exatamente um ponto de ruptura pode ser atingido. Mas o alerta da ciência é forte. Um colapso, mesmo que não seja total, teria consequências muito ruins e duradouras para o clima e para a vida no planeta inteiro. O artigo usa termos como rearranjos importantes do ecossistema e até redistribuição de biomas, ou seja, mudanças muito grandes. Isso nos deixa uma reflexão para o final. Pensando na velocidade das mudanças que o artigo descreve e nessa interconexão toda, clima, floresta, água, biodiversidade, que outros efeitos em cascata poderiam surgir? Efeitos que talvez a ciência ainda nem previu totalmente, frutos das transformações gigantescas na Amazônia. É algo para continuarmos acompanhando de perto, né? Com certeza.